Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 43 e o versículo... Eu acho que minha vista não está mais aquele negócio não, pastor. Antigamente eu enxergava, parece que o negócio aqui ficou. Versículo 43 e o versículo de número 44. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, o amigo de Jesus, o versículo 43 e o versículo 44 diz assim: Jesus, então, bradando em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. A ele seja dado louvor, a ele seja dada glória, porque só ele é merecedor da nossa adoração. Louvo a Deus pela vida do pastor Helenilson, pela confiança de nos indicar, pastor que nos concedeu a honra de estar nesse altar para ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra simples, mas uma palavra de Deus. Se eu fosse usar hoje aqui um texto, um tema, eu colocaria tempo de milagre. É tempo de milagre. E eu coloco esse tema porque eu creio, irmãos, piamente, poderosamente nessa palavra. Nos últimos dias, Deus derramaria do teu espírito. E eu creio muito num versículo, João capítulo de número 14, versículo de número 12, ele vai dizer assim: se crê, fará as obras que eu faço, e ainda fará maior do que eu faço. Eu creio que nós estamos num tempo, talvez muitos aqui não viram, eu já vi alguns milagres, não pela minha mão, mas eu já vi alguns homens de Deus, através de homens e mulheres de Deus, Deus operar grandes milagres. E eu creio eu ainda vou ver paralítico andar, eu ainda vou ver cego ver, eu ainda vou ver mudo falar, eu ainda vou ver crente ou amigos de crente vomitando enfermidade, sendo curado na hora, porque a minha Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o nosso Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Ele não diz que ele será o mesmo amanhã, ele é o mesmo, porque para ele não tem tempo, ele é atemporão, para ele é qualquer momento. Daqui 20 anos ele é, ontem ele é, hoje ele é. Então os milagres ainda vão acontecer no nosso meio. Os irmãos conhecem esse texto, eu creio que cada um aqui, de cor e salteado, cada um, pelo menos uma vez, já ouviu uma pregação nesse texto. Cada um, pelo menos uma vez, já leu esse texto. A ressurreição de Lázaro. É um milagre extraordinário. É um milagre, eu creio que abaixo, fora a salvação, é o maior milagre da Bíblia. Uma pessoa morta voltar a viver. Mas tem algumas coisas que aconteceram nesse texto, é o que eu quero falar aqui, para chegar nesse ponto, até chegar a esse ponto. Os irmãos é de saber que Jesus veio na terra para nos ensinar, para pregar a palavra, para falar do Evangelho. E ele estava nas redondezas, nas cercanias de Betânia, porque todas as vezes que ele passava ali, ele ia na casa dos amigos. Marta, Maria e Lázaro. E ele estava na região, eu não sei se ele tinha vindo de lá ou se ele ainda ia passar lá, mas ele estava na região. E o seu amigo estava doente. Seu amigo não estava nada legal e veio a falecer. E quando ele veio a falecer, a primeira coisa que eu entendo, que eu vejo nesse texto, para começar um milagre na vida deles e na nossa vida, foi que quando a dificuldade bateu na porta, quando a dificuldade chegou, eles não foram, também não tinha, eles não foram para o Instagram,
eles não foram para o YouTube, eles não foram para os horóscopos, eles não foram para nada, eles foram atrás de Jesus. A primeira coisa, quando chegou a dificuldade, eles já lembraram, peraí, a gente conhece um homem que é nosso amigo, e ele é poderoso para fazer um milagre, ele é poderoso para nos ajudar nessa situação. Eles eram amigos e disse, olha, vai buscar Jesus, vai avisar Jesus que Lázaro, seu amigo, ele está doente, não está legal. E eles foram atrás de Jesus. Eu tenho reparado nesse último tempo, eu creio, para mim, que nós somos a última geração. Eu tenho para mim que nós não vamos, eu, por exemplo, tenho 2 meninos, um de 7 e um de 6, eu tenho para mim que eu não verei os netos, filhos deles, porque não vai dar tempo. Eu tenho para mim, a Bíblia não fala, mas eu tenho para mim. Nós estamos vivendo o tempo do fim, da última hora. E por causa das coisas que estão acontecendo, muitas das vezes, temos esquecido dessa parte importantíssima. E às vezes não acontece milagre em nossa vida. Às vezes não acontece milagre em nossa casa. Porque a gente está com tanta correria, que a gente não tem tempo de ir buscar ajuda em Jesus Cristo. A gente está correndo tanto, que não tem tempo de parar e entrar no nosso quarto e fazer como Mateus 6, versículo 6, tirar um tempinho no canto da nossa cama e falar com Jesus. Ele é o nosso amigo e Ele é o único que pode resolver e fazer milagre em nossa vida. Aquela família foi no melhor lugar. Não tinha médico, irmão, e eu não estou aqui fazendo hora nenhuma dizendo para você não procurar médico. Mas a gente tem um negócio que quando a coisa aperta, a gente procura todos ao nosso redor, tudo o que podemos, e quando não tem mais jeito, a gente vai até Jesus. A gente tem que aprender, a gente vai no médico sim, mas antes de sair de casa, vai até o amigo Jesus e fala, Jesus, eu vou no médico, mas coloca a sua mão na mão do médico. Senhor, eu vou no psicólogo, o Senhor que deu a sabedoria, coloque lá a sua mão, opere através dele. Temos que parar, irmão, de ir primeiro ao nosso redor, e se sobrar, e se der, e se for preciso, a gente vai a Jesus. Quer milagre na sua vida? Quer milagre na sua família? Quer milagre na sua casa? Vá primeiro a Jesus e apresente o seu problema, apresente a sua dificuldade, e eu tenho certeza que é o primeiro passo para chegar no dia, e você fazer como Miriam, cantar no final, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando chegam a Jesus, e eu imagino, quem prega tem uma mente meia, eu imagino eles talvez num camelo, chega um mensageiro a Jesus, e Jesus no meio da multidão, porque a Bíblia vai dizer que aonde Jesus estava tinha uma multidão, e eu quero pegar um gancho aqui, não estava de propósito, mas a gente não precisa criar ou inventar muita coisa, irmão. É só trazer Jesus para cá, ou é só trazer Jesus para a nossa casa, a multidão vai chegar. Não precisa inventar coisas dessa última hora, é só trazer Jesus, só convidar Jesus, que a multidão vem até Jesus. E aí chega ali o homem num camelo, e aquele movimento, aquela poeira, Jesus para e ele chega e diz, Jesus, Maria e Marta mandou te avisar que o seu amigo Lázaro não está legal, está doente, vamos embora. E aí eu penso que o mensageiro disse assim, vamos embora, monta aqui, vamos embora. Ou eu trouxe outro camelo para você ir comigo, vamos embora. Jesus, no olhar, a gente, quando não conhece o texto, talvez a gente vai olhar e dizer, Jesus foi muito ruim. Eu penso que Jesus virou e continuou fazendo os milagres, curando, pregando a palavra. Alguém vai dizer, ele não deu nem moral. Aí entra a segunda coisa que a gente precisa entender, que o milagre chega, irmão, mas o milagre chega na hora de Deus, no tempo dele. Nós estamos vivendo um tempo do fast food, irmão. A gente pede, antes de acabar de pedir, já quer que esteja. Pode acontecer, Deus é poderoso. Mas existe um tempo chamado Kairos. Kairos, irmão, significa o tempo, o momento certo. Ah, não, ele chega tarde, não. É Kairos, é no momento certo. Nós queremos da nossa maneira, nós queremos do nosso jeito, e ele demorou 4 dias. Quando ele foi, Lázaro já não estava doente, já tinha morrido. Nesse texto, quem lê e quem todos conhecem, que
Porque nesse texto que ele demorou 4 dias, ainda hoje, muito fraca, mas ainda existe uma crença lá para aqueles lados, para os judeus, que uma pessoa morre, o espírito fica andando 3 dias em redor do corpo. Em até 3 dias o espírito pode voltar. Pode entrar dentro e ressuscitar. São uma crença de lá. Então Jesus estava dizendo, eu vou esperar no quarto, porque se eu for no segundo, se eu for no terceiro, vão dizer que é o espírito que estava rodando. Eu vou esperar no quarto para eles verem que a morte é só eu que tenho poder sobre ela. Ele foi no tempo dele, irmão. E o tempo dele é diferente do nosso. O tempo dele, ele vê bem distante do que o nosso. Eu estou vendo ali na parede. E Deus é diferente. Deus já viu sua vida lá no final. Por quê, irmão? Eu gosto muito de citar esse texto, Gênesis 1, versículo 8, versículo 5, versículo 8, 13, 19, 23 e 31, de Gênesis 1. Lá está escrito assim, e houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Durante 6 dias a Bíblia vai dizer, houve tarde e manhã o sexto dia. Parece um erro, não parece? Parece que foi escrito errado. Parece que o escritor trocou, porque a gente conhece, levanta cedo, manhã e tarde. É errado, não é? Não, irmão. Deus estava dizendo, você olha daqui para lá. O meu tempo é diferente. Quando alguém olha para você e fala, não vai dar em nada, eu já te vi lá na frente. Lá, o meu tempo, eu já estou te vendo lá na frente. O tempo de Deus é diferente, irmão. E às vezes, nós pensamos que está nos maltratando. A gente não entende por que demora. Eu queria agora, eu queria para amanhã, eu queria para depois da manhã e demora. Mas o tempo de Deus tem pelo menos 2 coisas. É para nos fazer entender o propósito de Deus na nossa vida. Tem um dizer aí popular que o que vem fácil, vai fácil. Funciona assim, irmão. Você pede uma bênção para Deus. Deus te entrega ela, você não vai dar muito valor. Foi muito fácil, foi muito tranquilo. Você não entende nem o propósito daquela bênção, você não sabe nem o propósito que Deus queria naquela bênção. Aí Deus nos faz entender. Enquanto a gente não entende, Ele não entrega o que a gente pede. Como assim? Tem na Bíblia? Tem. 1 Samuel capítulo 1. Todos conhecem a história de Ana. Sabe que Ana ficou 25 anos orando, pedindo Samuel. Por que 25 anos, irmão? Primeiro ano ela foi orar e disse, Senhor, eu preciso de um filho. Porque tem uma adversária lá em casa que ela fica me perseguindo. Eu preciso mostrar para ela que eu também posso ter filho. Foi embora e nada. Segundo ano ela orava e falava, eu preciso mostrar para a Penina que eu também preciso, eu também posso. Terceiro ano, quarto ano, eu preciso orar, eu preciso de um filho, porque senão meu marido vai me largar, vai ficar só com ela. E foi indo, 24 anos e nada. Quando ela entendeu o propósito, ela falou assim, Senhor, eu preciso de um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. E Deus falou, agora sim, entendeu o meu propósito. Eu preciso de um sacerdote, de um profeta e de um juiz. Agora sim vou te dar um filho. No outro dia, no outro ano, ela abraçou um filho. Demorou, irmão, demorou não. Enquanto ela não aprendeu, não entendeu o propósito, Deus não entregou. Às vezes a gente fala, está demorando. É Deus te dizendo, entenda o que eu quero na sua vida. Entenda o que eu quero fazer na sua vida. Entenda o propósito do improvável estar aqui hoje. Entenda o propósito que você mesmo, eu no meu caso, sou o mais improvável aqui. Precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Não é só dar, irmão. Deus não pega uma bênção e joga por cima da igreja. Você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Segunda coisa, irmão, o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Temos que entender que o tempo dele é para a gente entender o propósito, que enquanto você não entender, você não vai receber. Qual que é o propósito, irmão? Tudo na nossa vida é para glorificar o nome de Jesus. Enquanto Ana queria mostrar, quando Ana falou assim, agora é para o Senhor, ele falou, agora sim. Toda bênção, todo milagre na sua vida, enquanto você estiver querendo mostrar que você é mais do que o outro, que você recebeu e o outro não vem, irmão. Mas quando você entender que o milagre na sua vida é para que você olhe para Cristo e diga, só Ele é merecedor da minha adoração, aí chega o milagre. E é melhor, irmão, se os irmãos for ler Gênesis capítulo 40,
último versículo do capítulo 40 e o capítulo 41, versículo 1, vai entender por que o tempo de Deus é melhor. Vai contar a história de José. José ficou alguns anos ali no Egito preso. Teve uma oportunidade, chegou. O copeiro e o padeiro vai preso. Sonham. Fica, não sei quanto tempo ficou ali na prisão. Sonharam. E José interpreta o sonho. Olha, o padeiro vai morrer, mas o copeiro vai voltar para lá. Aí José chega nele e fala assim: lembra de mim. Você já sabe da minha vida. Você já sabe da minha história aqui. Já te contaram que eu não sou ruim. Eu estou aqui por engano. Eu estou aqui porque aconteceu algumas desgraças na minha vida lá atrás. Eu estou aqui, mas fala para ele me liberar, que eu quero ir embora para a casa do meu pai, cuidar das ovelhinhas do meu pai. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 23 do capítulo 40 que o copeiro esqueceu-se de José. Não é aumentando, irmão, mas na minha mente está assim: Deus fez o copeiro esquecer de José. Mas por quê? Deus é tão ruim assim? Não, irmão. O tempo dele é melhor do que o nosso, muitas vezes. José queria o quê, irmão? José queria voltar para a casa do pai para cuidar das ovelhas. Vai que dessa vez ele morria. E Deus estava olhando e dizendo: daqui 2 anos, eu preciso de um governador aqui. E é você, José, que eu preciso. José queria voltar e cuidar de ovelha. E Deus falou: não, eu quero te pôr como governador, porque a sua família vai vir para cá e você vai cuidar deles. O tempo de Deus é melhor, irmão. Você está querendo agora por causa simples, e Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, porque o que eu tenho para dar para você é muito mais além daquilo que você tem pedido e pensado. Louvado seja o nome de Jesus. Não está demorando não, irmão. Seu milagre não chegou ainda, não está demorando não. Deus está preparando você. Eu já ouvi alguns pregadores e até já disse, e hoje eu aprendi que a gente pregou errado. Deus está preparando sua bênção, irmão. Um Deus que precisou de haja luz, haja água, haja, para fazer esse mundão que nós vivemos. Essa coisa linda e maravilhosa que é o mundo, que é as criações. Precisou de palavra. Ele vai precisar de tempo para preparar a bênção para você, irmão. Ele vai precisar de tempo para abrir uma porta. Ele vai precisar de tempo para fazer você trocar de casa. Não, Ele está preparando você para o melhor que Ele tem nessa terra para te entregar. O tempo de Deus não é para te judiar, é te preparando. Porque você está pedindo, eu vou usar aqui números, você está pedindo uma casinha de 200, 300 mil, e Deus está dizendo: não, eu tenho uma de 1 milhão, espera aí. Você está pedindo um carrinho de 100, e Ele está dizendo: espera, o seu vai vir, é muito mais do que você está pedindo. Louvado seja o nome de Jesus. Aprenda a esperar. Mas o esperar aqui, irmão, não é o verbo sentar. O esperar aqui é esperançar. Aprenda a esperar com esperança, na certeza absoluta que o seu Deus pode fazer muito mais do que você quer. Outra coisa, irmão, ele chegou. Maria veio correndo, mas amado do Senhor, ele morreu, o Senhor tinha que estar aqui. Aí ele disse: não te disse que se creres, verás a glória? Não te disse para acreditar em mim, que eu sou a ressurreição e a vida? Acreditar aqui, irmão, não é só ter fé, não. Acreditar aqui é confiar. Ele estava dizendo: confia em mim. Você não fala que crê, que tem fé, mas confia em mim. E eu vejo muito isso. E vou falar de nós que prega, nós que usa esse microfone com frequência para pregar. A gente fala que tem fé, mas muitos de nós não confia. Tem fé quando a coisa vai bem, mas quando a coisa arrocha, a confiança vai lá embaixo. O crer que Jesus estava dizendo aqui, Ele estava dizendo: confie em mim, que eu posso fazer por você. Confia aqui, se jogue. Eu tenho um menininho de 7 anos, ele tem medo, não tem nada, eu nunca vi um menino medroso daquele. Mas se eu colocar ele aqui em cima, e vendar os seus olhos, e ficar embaixo e falar: pula que o papai te segura, ele pula. Porque ele crê que o pai vai pegar, na confiança no pai. Será que nós podemos nos jogar na mão de Cristo? Será que alguém disse um dia que fé é você estar num precipício, não vê nada embaixo, e escuta a voz de Deus dizendo: vai. Aí ele diz que fé é isso, é você levar o pé, sem ver nada, mas confiando
naquele que te falou que se não tem escada, tem a mão dele que pode te carregar e te levar até onde você pode ir. O crer aqui, irmão, não é igual aquele mágico que passa no Grand Canyon, pôs um cabo de aço e um carrinho na mão. E passava para lá e para cá naquele cabo de aço. E a plateia aplaudia. E ele chegou lá uma hora e falou, por que você chamou alguém lá e falou assim, a senhora acha que eu passo aí? Não, eu sei que você passa. Tem certeza? Não, eu tenho certeza que você passa, tranquilo. Deixa eu te fazer um convite. Sobe no carrinho, ela falou, você está doido? Eu não subo de jeito nenhum. Cria que ele podia, mas não confiava nele. Tem gente que é assim, irmão. Eu creio em Deus, mas na hora da doença chega, você não confia, você desespera, você murmura. Na hora porque fechou uma porta, ou porque hoje eu vou comer um arroz. Ah, não, mas Deus me deixou. Não, irmão, confie no Deus que você serve. Não apenas creia, confie que Ele pode fazer tudo que você precisa. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos confiar igual o menino do avião. O avião na maior turbulência e todo mundo desesperado e o menino sentado tranquilo. E todo mundo gritando. E aí alguém chegou e falou assim, mas você não tem medo não? O avião vai cair. Ele falou, não. Por que você não tem medo? Meu pai é o piloto. Estou tranquilo. O piloto da sua vida é Jesus, confia nele. As turbulências que chegam, para ele não é nada não, irmão. Saiu do seu controle, mas saiu do seu, não saiu do dele não. Ah, não, eu estava planejando fazer isso, mas deu problema na minha financeiro, deu problema na minha saúde, deu problema para você. Ele ainda continua no controle, confia nele, porque ele pode fazer. E aí, quando chegou, ele falou assim, cadê o Lázaro? Está ali, mas já tem 4 dias, já está com um cheirinho não muito legal. Não vamos lá, não. Não, vamos lá. Aí chega lá, Jesus chega na porta, e eu intriguei muito com essa pedra. Lá tem uma pedra, não tinha porta como agora, rolava uma pedra. Eu não sei quantas pessoas pôs essa pedra lá, mas colocaram a pedra lá. O Jesus que ia fazer um milagre desse tamanho. Eu tenho certeza, se ele fala assim, pedra, sai daí, ela estava correndo até hoje, se ele não manda ela parar. Por que ele mandou tirar a pedra? Eu já preguei sobre pedra da incredulidade, sobre pedra da fé, mas por que ele mandou tirar a pedra? Por que ele mesmo não falou, pedra, sai fora daí? Irmão, pensa comigo, um Deus que a palavra dele faz o mundo, se ele fala para aquela pedra e não manda ela parar mais, ela estava rolando até hoje, correndo. Mas ele falou assim, tirai a pedra. É a 4ª coisa que eu aprendo nesse texto. A pedra, quem pôs, foi o homem. Ele dá conta de tirar. Mas o milagre da ressurreição é só Deus. Ele está dizendo, o que você dá conta de fazer eu não faço. O que você dá conta de fazer, precisa você fazer. Os outros falam assim, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não tem esse versículo na Bíblia, mas é mais ou menos isso. Você precisa fazer. Se você sentar e esperar, não vai. Ele estava dizendo, tira a pedra. Não, mas a pedra, tira a pedra. Mas fala o milagre. Não, mas se eu fizer o milagre, ele vai morrer lá dentro. Ele vai ressuscitar e morrer de novo, porque a pedra está na porta. Não vou tirar, o que você dá conta, eu não tiro. Eu acho bom que crente tem muita fé, e isso é bom. Dá uma dorzinha de cabeça e ajoelha, vai cura, Deus cura. Mas toma de pirona, irmão, toma um anador. É isso que ele está dizendo. Faça a sua parte, que eu faço a minha. Aí nós queremos, eu vou usar o geral, a igreja hoje em dia, a igreja de Jesus, ela está querendo vir para a igreja e o céu cair, o milagre acontecer. Mas durante o dia você fez a parte de orar, pelo menos um pouquinho para Deus abençoar o culto. Você fez um jejum, tem quanto tempo que você não faz um jejum, uma consagração? E está querendo que Deus faça um milagre. E ele está dizendo, faz a parte, rapaz, ainda é do mesmo jeito. Antigamente orava, jejuava, eu falei com um irmão uma vez, esses tempos atrás, o irmão veio falar para mim, irmão, eu estou com um problema e tal. Eu falei assim, irmão, por que você não jejuma? Ah, não, eu sou cabeleireiro, se eu jejuar dá mau hálito. Eu falei, escova os dentes, rapaz. Não tem esse negócio, não. Antigamente a gente tinha isso, não podia nem escovar. Eu nasci num lar evangélico, antigamente nem escovar, a gente levantava toda sanhada assim, nem escovar, e todo mundo sabia. Tem isso não, irmão, escova os dentes. Eu falei para ele, escova os dentes. Hoje nós estamos inventando tanta coisa para não jejuar, para não orar, e eu te dou uma notícia, irmão, é do mesmo jeito ainda para alcançar o céu. O celular vai aumentando, vai mudando, é o A15, A16 no céu, não, é joelho, é oração, vai falar com ele, é da mesma coisa. E ele está dizendo aqui, quer milagre, irmão, faça a sua parte. Ah, não, mas Deus sabe, mas quando você fala para ele, ele fala, olha, ele confia em mim.
Ele acredita que eu faço. Ele quer ouvir, irmão. Eu vi um pregador falando um dia que até o momento, irmãs, naquele dia que você está naquele dia, conta para ele. Porque você está num nervo danado. Ô Jesus, hoje eu estou naquele nervo. Me ajuda aqui que hoje eu estou naquele dia. Conta para ele, ele sabe, mas ele quer ouvir você falar. Faça a sua parte, é isso, ele quer ouvir você falar. Gaste menos tempo na internet, gaste menos tempo nas coisas fúteis da vida e tire mais um tempinho de joelho para falar com ele, para fazer a sua parte. Ele pode fazer sem eu falar? Pode. Mas ele está dizendo, tira a pedra você, rapaz. Você dá conta de orar. Aí, por acaso, o joelho a gente fala porque é modo de falar. Mas oração não tem isso não, irmão. Qualquer jeito. Na Bíblia tem oração de todo jeito. Na Bíblia tem o Ezequiel, o rei Ezequias, que orou deitado. Tem Elias, que orou com o joelho, a cara na pedra. Tem de todo jeito, mas orar. E outra coisa que a gente precisa, irmão. Orar não é só você está ligando para um mototáxi ou para uma pizzaria trazer, não. Precisamos parar com esse negócio de achar que orar é pedir. Orar, irmão. O poder não é orar. A gente tem que entender que não é porque eu oro que o milagre acontece, não. O maior poder da oração é gente igual eu, igual você, improváveis, poder falar com Deus Todo-Poderoso. Oração é mais do que pedido, oração é comunicação, oração é diálogo, oração é intimidade. Eu fico abestalhado, como diz, quando um crente fala assim, eu quero ir morar no céu. Aí você pergunta ele, que dia que você orou? Rapaz, tem uns 3 dias, como é que você quer ir morar num lugar que você não conversa nem com o dono do lugar? Precisamos voltar, e ele está dizendo, faça a sua parte, tire a pedra aí, tira a pedra da preguiça, levanta de madrugada, tira a pedra da vontade de comer um pão de queijo cedo, é muito bom, irmão, mas jejuma de vez em quando, leia a Bíblia. Tem crente, irmão, eu creio que aqui não, porque o Lenil já falou assim, não, que gosta de Bíblia, eu acho bom demais, quando vou na igreja que gosta de Bíblia, gosta de dar tempo para a gente pregar. Fui numa igreja esse dia para estar molestando, eles me deram 15 minutos para me pregar numa ceia. Ô, irmão, Jesus, a gente não dá conta de fazer nada, a gente faz embananar tudo. Tem gente, irmão, que é igual aquela história do pastor vai na casa de uma pessoa e vai embora. E aí passa-se um tempo, o pastor, está lendo? Estou não, pastor, perdi meu óculos. E eu só enxergo de óculos. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o pastor volta lá, por acaso, vai lá comer na casa dele. Na hora do pastor, vamos fazer uma oração para abençoar? Aí o pastor falou, vamos, traz a Bíblia lá para mim orar. Para mim ler pelo menos o versículo que a gente vai orar para abençoar. Quando ele abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. 6 meses que não pegava na Bíblia. Tem crente assim, irmão. E aí Jesus diz assim, errais por não conhecer as Escrituras. O que está tendo de baboseira, irmão, por aí, nisso que a gente chama de púlpitos, das igrejas em gerais, se a gente não comer Bíblia, irmão, se a gente não ler isso aqui, a gente vai ser levado igual peteca. Porque tem tanta gente sábia que fala tanta coisa que você fala, rapaz, você sabe o que é mesmo? Precisamos tirar a pedra um pouquinho e ler um bocadinho, mano. Não, eu estou ruim das vistas. Vai no celular e, em vez do TikTok, você põe assim, Bíblia em áudio. Escuta, não pode ler? Escuta. Mas voltamos a fazer a nossa parte, igual a gente fazia antes. Não vamos relaxar não, irmão. Pelo amor de Jesus, o que a gente vê muito, o pastor sabe disso. Pessoas começam naquele rompante. Daqui a pouco, ele ia no culto, se tivesse culto 7 dias, nós, o Alessandro sabe disso, nós tínhamos culto 7 dias. Na nossa sede, era 7 dias, de segunda a segunda, é de jovem, de criança. Hoje tem 3, irmão, tem gente que fala, eu fico cansado quando eu vou no culto, 3 vezes no culto na semana. Peraí, irmão, se for 7 dias de churrasco, vai no 7, mas no culto que é para encher a alma, não vai. Precisamos continuar assim, tirar a pedra, irmão. Continue fazendo a sua parte, que o milagre vai chegar. E se porventura não chegar aqui, já está pronto lá no céu a sua casa, o seu milagre, a sua moradia. Por último, para encerrar, que já deu 9 horas, o mais importante, irmão, tire a pedra. O mais importante, obediência, irmão. Nada disso tudo para trás, se não tiver obediência a Jesus. A palavra de Jesus não adianta. Porque vocês falam igual alguns crentes, o pastor já conhece, tem alguns crentes que falam assim, eu faço o que eu quero. Você não manda em mim? Já pensou, você faz isso? Nós não estávamos contando o milagre de Lázaro. Ou talvez estava contando que Lázaro ressuscitou e morreu lá dentro de novo. Eles obedeceram. Jesus chegou e falou, tira a pedra. Ele falou, vamos tirar. Tem crente que o pastor direcionado por Deus fala, irmão, vamos fazer isso. Faz você. Você não manda na minha vida é minha. Sem obediência, irmão, não vamos a lugar nenhum. O único homem na Bíblia que Deus deu testemunho. São 3 vezes que fala na Bíblia. Uma das vezes foi Deus que falou. Abraão,
é meu amigo. 2 vezes falaram, Abraão é amigo de Deus. Uma vez Deus falou assim, Abraão é meu amigo. Não tem milagre, não tem profecia, ele não revelou nada, ele não orou para ninguém. Mas quando Deus falou assim, sai da sua terra, do meio do conforto, e vai para onde? Vou para a França? Não, vai. E ele falou, vou. Obediência é o princípio do nosso milagre. Pode fazer tudo, irmão, mas se não tiver obediência, não tem milagre. Precisamos entender isso, irmão. Problema tem, irmão. Tem que passar no médico. Fala com Jesus para ir na sua frente. E se porventura ele não fizer o milagre dessa vez, continue confiando nele, que na hora dele ele vai fazer. Eu encerro com só uma história, e já estou encerrando, irmão, com o título A Pedra. É no tempo dele, é do jeito dele, irmão. Um irmão começou a orar para Deus e falou, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, quero fazer algo na sua obra. E aí ele, de tanto orar, Deus foi ao encontro dele e falou, o que você quer, meu servo? Eu quero ser usado, tudo que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Aí ele disse, tudo que eu mandar? Sim, pode mandar que eu vou fazer. Ele falou assim, então faz o seguinte, quando você chegar na sua casa, na porta da sua casa tem uma pedra, você sabe que tem, empurre aquela pedra para mim. Rapaz, esse crente saiu da igreja feliz. Oh, rapaz, vou ser usado por Deus. Deus mandou, Deus mandou. E ele esqueceu que a pedra era 5 vezes maior que a casa. Mas na hora que ele viu a pedra, ele falou, mas Deus mandou, vamos empurrar a pedra. E ele empurrou a pedra 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, 2 dias, 3 dias, 10 dias. Com 15 dias o diabo começou a falar, Deus está brincando com você é muito bobo. Mas ele empurrava a pedra. E o diabo buzinando, Deus está brincando com você, rapaz, larga de ser bobo. E ele olhava na pedra, não saía do lugar. Ele empurrava e olhava a pedra no mesmo lugar. E ele enfesou e começou a murmurar com Deus. Falei, Deus, o que é isso? Está me fazendo de otário, está fazendo de bobo. E começou. E eu costumo dizer que se Deus fosse igual a nós, tinha matado na hora. Mas e Deus, pela misericórdia, ainda mesmo ele reclamando, Deus foi até ele e falou, o que você está falando? Qual que é o problema? Aí ele falou, Deus, o Senhor mandou eu empurrar a pedra, eu estou parecendo bobo empurrando a pedra, e a pedra não sai do lugar. Aí Deus falou para ele assim, o que eu mandei você fazer? Ele falou assim, empurrar a pedra. E o que é que você está bravo? A pedra não sai do lugar. Ele falou assim, eu não mandei você tirar a pedra do lugar. Olhe para o seu braço. Aí ele olhou para o braço. O que tem? Está vendo o tanto que está mais forte? Realmente eu era magrelo, estou bem mais forte. Quando você vinha para a igreja, 3 quilômetros, você vinha de a pé, você chegava aqui cansado, não chegava. E agora? Rapaz, eu vou correndo, não vejo nada. Ele falou, pois é, eu engrossei suas pernas, fortaleci suas pernas. Eu não te mandei tirar a pedra, eu te mandei empurrar, porque enquanto você empurrava a pedra, eu estava fortalecendo seus nervos. Enquanto você empurrava a pedra, eu estava te dando força na caminhada. Enquanto você empurrava a pedra, eu estava fortalecendo os seus ombros para a pancada. Enquanto você empurrava a pedra, eu estava te fortalecendo, porque na hora, no tempo meu, eu ia tirar a pedra. Você não tem que tirar, você tem que empurrar. Assim é o tempo de Deus. Entenda e continue empurrando pedra, irmão. Continua empurrando pedra. Enquanto você empurra pedra, o seu lombo vai fortalecendo. Enquanto você empurra pedra, suas pernas vai ficando forte, seu braço vai ficando forte, porque a caminhada ela é difícil. Porém, Deus é conosco e a caminhada já está pronta e tem milagre para a nossa vida se nós andarmos segundo essa vontade, na obediência, na esperança e na confiança que o Senhor Deus pode muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Queria